Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para a gente conversar sobre semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos é um assunto muito importante, é um assunto que aparece em muitas questões de prova e às vezes aparece de uma forma muito disfarçada, que se você não estiver atento, você não percebe que esse é o assunto da questão, que essa é a ferramenta que vai te permitir matar a questão. Eu vou mostrar para você uma questão muito interessante, uma questão de 2016 muito interessante, que pouca gente percebeu na hora da questão que era uma questão de semelhança de triângulos, tá? E quem não percebeu, não conseguiu resolver, beleza? Então tá bom, para a gente falar disso, deixa eu começar lembrando com você aqui o que são dois triângulos semelhantes, né? Nós dizemos que dois triângulos são semelhantes quando eles têm os lados paralelos, né, os lados respectivos de cada triângulo são paralelos entre si. Cada triângulo tem três lados, né? Um lado de um triângulo é paralelo ao lado correspondente do outro, e isso vale também para os demais lados. Mas o mais importante, a única característica que você precisa olhar é os ângulos são iguais. Dois triângulos são semelhantes quando os ângulos internos dos dois triângulos são os mesmos, tá? E o que acontece quando os dois triângulos são semelhantes? Quando dois triângulos são semelhantes, os lados têm medidas proporcionais, tá? Então anota isso daí. Dois triângulos são semelhantes quando os ângulos internos são iguais. E quando dois triângulos são semelhantes, os seus lados têm medidas proporcionais. Se um lado de um é metade do lado do outro, então o outro lado do primeiro vai ser também metade do lado correspondente do outro triângulo e assim por diante. É isso, os lados são proporcionais. Para você ver então como isso foi cobrado numa questão de prova e que deixou muita gente aí sem compreender, sem sair do lugar, deixa eu mostrar essa questão para você então. Vem aqui na tela comigo. O pentágono ABCDE tem área de 125 metros quadrados. Está aqui o nosso pentágono, o ABCDE, veja que é o pentágono branco aqui, né? Essa figura aqui é o pentágono ABCDE. Beleza. Esse pentágono foi ampliado a partir do vértice A, como mostra a figura a seguir, transformando-se no pentágono APQRS. E aí o pentágono APQRS, veja que é a figura completa, né? É tudo isso daqui, né? Tudo isso daqui, que inclui a parte branca e a parte cinza. Então, foi transformado nesse pentágono, cujos lados PQ, QR e RS são respectivamente paralelos aos lados BC, CD e DE do pentágono original. Então eu vejo, por exemplo, que esse lado aqui, ó, esse lado QR aqui, ele é paralelo ao lado CD. É isso que está sendo mostrado para mim, tá? Isso vale para as outras correspondências também. E eu sei que o segmento AB mede 10 e o segmento BP mede 2. Vou deixar aqui essas informações, ó. Aqui mede 10, aqui mede 2. A área, então, da região sombreada na figura é de quanto? Eu quero saber essa área cinza, tá? Como que eu faço, então, para fazer o meu cálculo? Repare o seguinte, repare que nós temos triângulos semelhantes aparecendo aqui. Olha, por exemplo, o triângulo ACB. Estou marcando ele aqui para você, ó, o triângulo ABC, ACB, como você preferir. E olha o triângulo que vai aqui, ó, APQ, e volta lá até o A. Esses dois triângulos que eu marquei, eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Repare o seguinte, esse ângulo aqui, ó, está presente nos dois triângulos. Então esse ângulo é um ângulo que é igual para os dois triângulos. Repare ainda que esse segmento BC, ele é paralelo, como disse o enunciado, a esse segmento aqui, ó, o segmento PQ. Se eles são paralelos, repare então que esse ângulo é igual a este ângulo. E repare ainda que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Então, você tem dois triângulos semelhantes. Se eles são semelhantes, eles têm lados de medidas proporcionais, tá? Eles têm lados de medidas proporcionais. O mesmo vale se você comparar o triângulo ACD, olha o triângulo ACD aqui,
com o triângulo AQR. Veja que esse ângulo faz parte dos dois. Como esses lados são paralelos, isso aqui, esses dois ângulos são iguais e esses dois ângulos também são iguais. De novo, tenho triângulos semelhantes, tá? E posso finalizar vendo a mesma coisa aqui, ó. O ADE, o triângulo ADE, ele é semelhante ao triângulo ARS, pelos mesmos motivos, beleza? Então tá, eu sei então que para ir da figura inicial para a figura final, eu tenho triângulos semelhantes, eu tenho 3 triângulos que são semelhantes entre si, beleza? Só que qual é a razão aí entre esses triângulos? Aí você vai vir aqui na tela e perceber o seguinte comigo. Olha só, aqui ó, o segmento AB media 10. O segmento correspondente no triângulo APQ, que é o triângulo maior, mede 12. Então, o que media 10 passou para 12. Nós temos um aumento aqui de quanto? Um aumento de 20%. Temos um aumento de 20%, né, nas medidas do triângulo. Então, da mesma forma que esse lado aqui aumentou em 20%, os outros lados correspondentes vão também aumentar cada um 20%. Cada lado aumenta 20%, a base do triângulo aumenta 20%, a altura do triângulo aumenta 20%. Então, o aumento é de 20%. Tudo bem? Então tá, aí a gente vai ver agora o que acontece com a área. Quando a base aumenta em 20% e a altura aumenta em 20%, enquanto aumenta a área? Vamos ver isso? Vem aqui comigo. Imagina o seguinte, a área de um triângulo qualquer, você sabe que é base vezes altura dividido por 2. Essa era, por exemplo, a área inicial de algum daqueles triângulos. Quando foi aumentado em 20%, quando você aumentou a base e a altura em 20%, você passou a ter uma base com que medida? Aumentar em 20% é o mesmo que multiplicar por 1 mais 20%, né? Você deve lembrar disso de porcentagem. Então, a base, que era B, passou a ser 1 mais 20% vezes B. 20% é 20 dividido por 100, que é 0,20. Portanto, isso aqui dá 1,21, 1,2B. Tá? Então, a base passou para 1,2B. E a altura? A altura aumentou em 20% também, a altura passou para 1,2H, dividido por 2. Essa é a nova área. Eu vou deixar uma linhazinha, um apóstrofo aqui para a gente lembrar que essa é a nova área. Repare que essa nova área é 1,2 vezes 1,2, que dá 1,44, vezes base vezes altura dividido por 2. Repare que isso daqui ó, é a área anterior, é essa área A. Então, eu posso vir substituir aqui e dizer o seguinte, a área nova de cada um daqueles triângulos é 1,44 vezes a área anterior. Tá? A área nova foi aumentada em 44%. Ela é 44% maior do que a área anterior. Portanto, se a soma desses 3 triângulos, né, que formava esse pentágono inicial, se essa soma dava 125 metros quadrados, qual vai passar a ser a soma final de toda essa área? Vai ser 44% a mais. Então, a nova área vai ser o quê? Vai ser 1,44 vezes 125, tá? Isso aqui dá, então, ó, 180. 1,44 vezes 125 deu 180 metros quadrados. Portanto, o pentágono maior tem 180 metros quadrados. Nessa questão, eu só quero a área dessa região cinza, que é o quê? A subtração da área do pentágono maior menos o pentágono menor. É só eu fazer, então, 180 menos 125, que é a área do pentágono menor, ó, menos 125. Isso aqui vai me dar 55 metros quadrados. Essa é a área cinza alternativa A, beleza? Então, pessoal, repare que essa aqui era uma questão de semelhança de triângulos, que você precisava estar bem afiado na semelhança de triângulos, primeiro para perceber que era uma semelhança de triângulos, né? Como a gente percebeu aqui, e
em segundo lugar, para você aplicar, então, os conceitos aqui da área, para você perceber que, olha, quando as medidas do triângulo aumentam em 20%, a área dele aumenta em 44%. É multiplicada por 1,44. Beleza? E foi assim que nós resolvemos, então. Espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido bem. Se você teve alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários, deixa a sua dúvida, me diz sobre o que mais você quer que eu faça vídeos para vocês, beleza? Deixa aí o seu joinha se você tiver curtido o vídeo. E além disso, se você ainda não está inscrito, não esquece de se inscrever no meu canal, porque eu vou estar sempre postando vídeos novos aqui para vocês, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.